Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade aos estudos no livro Experimentando Mais de Deus, hoje dando mais atenção ao capítulo 10, cujo título é Em cada gemido podemos desfrutar da esperança do Espírito. O autor, ele baseia esse capítulo no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 16 até o versículo 29. E eu queria ler com você esse texto no qual ele baseia o seu estudo. O texto diz assim: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele afirma que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós temos uma perspectiva, uma maneira diferente de lidar com o sofrimento. Todas as pessoas sofrem, sem exceção, mas a maneira como os cristãos, como os filhos de Deus, reagem ao sofrimento é uma maneira diferenciada. Não só porque são filhos de Deus, mas porque aos filhos de Deus, segundo o versículo 18 de Romanos capítulo 8, está garantida uma glória futura. Então, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 19, começa a descrever, por exemplo, como a criação reage às coisas futuras, como os filhos de Deus reagem às coisas futuras, como o Espírito Santo reage ao crente que está sofrendo, mas que tem diante de si a perspectiva futura. E, finalmente, o apóstolo Paulo ele encerra o seu argumento falando que Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive no sofrimento, e o propósito é de tornar os filhos de Deus mais parecidos com Jesus. Basicamente, esse é o resumo desse trecho. E aí, o autor ele vai dividir esse trecho em 3 partes. A primeira parte vai lidar com o gemido da criação. A segunda parte vai lidar com o gemido dos filhos de Deus. E a terceira parte vai lidar com o gemido do Espírito Santo.
A criação geme. É com essa questão que a primeira parte do capítulo vai lidar. A criação geme. E ela geme com uma grande expectativa. A expectativa da revelação dos filhos de Deus. É verdade, essa revelação acontecerá no futuro e enquanto ele não chega, a criação passa por essa aflição. Uma aflição que acontece não por causa da sua própria vontade, mas por causa da queda. Depois que o homem caiu, a terra, a criação entrou numa condição de maldição. E isso faz com que ela gema, mas é um gemido com uma expectativa de uma revelação que se dará pela libertação dos filhos de Deus. Na sequência, o autor ele passa a descrever a manifestação dos crentes. Os crentes no sofrimento, eles gemem. Gemem porque sentem dor, isso é natural. Porém, há uma diferença entre o gemido do crente e o gemido do não crente. O não crente, ele geme porque sente na sua pele a dor, mas também porque ele compara a sua situação atual com a situação anterior, que era melhor. Ou seja, ele compara o que ele é e está passando hoje com o que ele foi e experimentou no passado. Já o crente, ele reage de uma maneira diferente. Ainda que ele sinta dor na sua própria pele e ele sofra com isso, ele sinta aflição com isso, ele, diferentemente do descrente, ele geme com base naquilo que vai acontecer no futuro. Ele compara a sua situação atual, ele compara com aquilo que ele é no momento com aquilo que ele será no futuro. E isso já é por si só uma evidência da atuação do Espírito Santo na sua vida, que lhe dá um antegosto daquilo que acontecerá. O texto fala que o Espírito ele é as primícias naqueles que creem em Jesus, naqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus já têm as primícias do Espírito, ou seja, já têm uma degustação daquilo que está por vir. Vejam, recentemente eu falava com os pais dos adolescentes, sugerindo que os filhos deles, seus filhos e suas filhas assistissem a um filme. E esse filme ele se encontrava na Amazon Prime ou no YouTube, ambos pagos. Mas a Amazon tinha uma diferença, ela dava a oportunidade para que as pessoas fizessem um mês de teste, um mês de degustação. Com que objetivo? Com o objetivo de, na medida em que as pessoas naquele mês fossem acessando a Amazon Prime, elas sentissem o desejo de ter acesso contínuo àquilo que ela oferecia. Os crentes, eles no presente têm um gosto, uma degustação, ainda que muito pequena, a respeito daquilo que vai acontecer no futuro. Mas essa degustação presente, ela é suficiente para provocar uma perspectiva, uma expectativa ansiosa por esse futuro que nos reserva. Queremos ter acesso logo a ele. Além disso, o gemido do crente, ele é um gemido por uma situação, por um reino para o qual ele foi chamado. Ele foi feito filho de Deus, ele não só geme com ansiedade por aquilo que está por vir, mas ele geme como filho que pertence a um reino, que tem um pai, que é o dono desse reino. Então há uma expectativa de volta para este lar. Normalmente quando eu saio para fazer algum curso em São Paulo ou para pregar em alguma igreja e fico um tempo fora de casa, assim que eu chego nessa cidade onde vou fazer o curso ou vou pregar, eu fico contando as horas para retornar para casa. Por quê? Porque lá não é o meu lugar.
não é o meu lugar. Então eu fico ansiando, por assim dizer, eu fico gemendo pelo retorno. É exatamente isso que acontece com os crentes. Eles sabem que não pertencem a este mundo. Eles sabem que o seu lar é em outro mundo, está reservado no futuro, e eles gemem, ansiando para que chegue logo o momento em que eles vão voltar para casa. Vocês devem se lembrar que eu disse que esse capítulo ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, o autor se refere ao gemido da criação. Na segunda parte, o autor se refere ao gemido dos filhos de Deus. E agora, o autor vai trabalhar com o gemido do Espírito. Quando nós sofremos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor. Clamamos a Ele para que esse tempo de espera, esse tempo que nos separa entre o hoje e a glória que será revelada, seja diminuído, seja acelerado. Só que na medida que o tempo passa, a nossa tendência é fraquejar, porque esse dia não chega. Não é assim? Você sabe muito bem que é assim. Você já sofreu ou está sofrendo. E sabe que, por vezes, na medida em que o tempo vai passando e o sofrimento não passa, nós tendemos a fraquejar. Porém, queridos, o texto aqui de Romanos, capítulo 8, diz que o Espírito Santo nos ajuda, e ajuda na fraqueza. E é muito interessante que o texto afirma que o Espírito nos ajuda na fraqueza com gemidos inexprimíveis. Veja, o Espírito Santo geme. E o fato dele gemer é uma evidência de que ele se identifica com a nossa dor, com a minha, com a sua, com a dor daqueles que pertencem ao Senhor, com a dor dos filhos de Deus. Ele se identifica e ele geme com gemidos inexprimíveis, que podem até não ser codificados, interpretados, compreendidos pelos crentes que sofrem, mas são compreendidos por aquele que sonda os pensamentos, o Deus Pai. E Deus Pai codifica, interpreta os gemidos do Espírito, porque o Espírito ora de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, no nosso sofrimento, por conta do enfraquecimento que por vezes experimentamos, podemos fazer orações equivocadas, que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Mas o Espírito Santo nos auxilia com os seus gemidos. E esses gemidos, eles transmitem a oração que está de acordo com a vontade de Deus. E Deus responde cumprindo o seu propósito que é clamado por meio daquela oração. No final do texto, o apóstolo Paulo ele fala aquela palavra que é muito conhecida e que por vezes é decorada por muitos de nós. O texto de Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. O Espírito Santo ora de acordo com o propósito de Deus. E qual é esse propósito? Usar todas as circunstâncias, inclusive o sofrimento, para produzir na vida dos filhos de Deus a imagem de Jesus. É isso mesmo. A imagem de Jesus vai sendo formada na vida do crente. E Deus usa todas as circunstâncias, todas as realidades vividas para que isso aconteça. E nesse caso, o sofrimento também está incluído. O Espírito geme, o Espírito ora por nós.
o Espírito ora de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. Em cada gemido, queridos, nós de fato podemos desfrutar da esperança do Espírito. E aí, queridos, o capítulo ele se encaminha para sua conclusão dando uma sugestão prática. E que sugestão é essa? Se o crente tem uma esperança futura e ela serve de encorajamento para o tempo atual em que estamos sofrendo, então é muito oportuno que nós reflitamos, meditemos, investamos tempo refletindo a respeito da glória futura que está reservada, garantida e protegida pelo poder de Deus para que nós a recebamos. Então, o desafio para todos nós nessa próxima semana é de, em cada dia, separarmos um tempo para refletirmos a respeito da gloriosa herança que Deus tem reservado nos céus para os santos. Faça isso, reflita nessas coisas e seja encorajado. Se você estiver sofrendo, isso poderá ajudá-lo a modificar o seu gemido, de um gemido de tristeza e aflição apenas, para um gemido que sim, que reconhece a dor que sente, mas que é um gemido esperançoso. É isso com que o capítulo 10 se ocupa e eu espero que você, meu irmão e minha irmã, aproveite desse conteúdo para crescer no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus abençoe. Até o próximo.